Olá a todos, eu e a Adriana estamos aqui novamente no nosso bate-papo sistêmico. Hoje, como estamos na Semana dos Pais, a gente gostaria de levar o tema do pai, da força do pai para vocês. Infelizmente, não pudemos fazer a live direto no Instagram, mas ela está aqui e a gente espera que seja de bastante contribuição para vocês. Vamos lá. Todos nós viemos de um homem e uma mulher que nos deram a vida, e só isso já é uma grande força para todos nós. Quando temos um pai regulado, presente, que tivemos acesso, dele, podemos tomar a força de ir para a vida. O pai representa essa ação, esse impulsionamento que a gente tem para enfrentar desafios, começar projetos com começo, meio e fim. A força do pai traz para a gente um crescimento interno sadio, com confiança. E isso pode vir do nosso pai, mas também do pai da nossa mãe, que também é um masculino muito importante na nossa construção. O pai, essa ação do pai, ele também é muito importante numa energia de proatividade. Pessoas que são proativas, que tomam a frente, que vão para a conquista, para uma vitalidade na forma de ação, de confiança. Mas temos também o outro lado, né, Adriana? Sim, e antes de entrar nesse outro lado, eu vou trazer uma frase do Bert Hellinger que fala sobre essa função do pai, e que ele fala: somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. As mães não podem fazê-lo. O amor dele não é cuidadoso dessa forma, como é o amor da mãe. O pai representa o espírito, por isso, o olhar do pai vai para a amplitude. Enquanto a mãe se move dentro de uma área mais limitada, o pai nos leva para além desses limites. Então, eu acho muito linda essa frase do Bert Hellinger e que traz, então, essa força de ir para o mundo com essa ação. Entretanto, muitos pais, aliás, a maior parte dos pais vão ter muitas desregulações emocionais no tipo de cultura em que vivemos e que isso está permeando quase o mundo inteiro. A gente tem tido, muitas dificuldades nos relacionamentos das famílias. Então, os pais já vêm com a criação que receberam e vêm com as suas dificuldades e com as suas limitações humanas também. Na hora de criar o filho, isso também estará presente. Então, faz parte da nossa humanidade lidar nas criações com os filhos com essas questões. Entretanto, a gente tem pais que ficaram mais desregulados emocionalmente. Então, que vão ser pais com um nível de violência muito grande, ou com uma ausência emocional muito grande, às vezes física também, do ambiente, né? Homens que têm uma dificuldade mais significativa de criar vínculos, às vezes não cria vínculos, às vezes são pessoas mais congeladas, e que isso vai trazer uma consequência para essa relação do filho e do pai. Vai ser mais difícil esse filho tomar essa força da vida e ir se sentindo seguro para a vida, porque o pai traz essa segurança do filho poder ir, ousar, se expandir, ter coragem, mas com a segurança, se ele está regulado. Mas se ele está desregulado, ele não vai dar segurança, ele só vai empurrar o filho para o mundo sem dar ao filho essa qualidade de saber se proteger dos limites, da segurança. Ou muitas vezes ele não vai estimular esse filho a ousar ir para a vida, porque ele vai super proteger esse filho, ou vai desqualificar o filho quando ele quer ir numa colocação que assim, eu sei a forma certa, você não sabe. Então o filho vai inseguro para o mundo, né? E a gente ainda tem uma outra questão na relação, que aí isso permeia especialmente os pais das meninas,
onde o pai muitas vezes fica idealizado e que aí a filha vai ter dificuldade de se relacionar com outros homens, porque aquele pai está num pedestal. Então, essas Exatamente. são dificuldades mais comuns dentro dessa, dessa desregulação do pai. E ainda tem, Mara, aí você podia trazer para a gente, quando ainda tem dificuldades no relacionamento com o pai e a mãe, o que acontece? Exatamente. Então a gente tem algumas questões aí, né? Um pai muito idealizado, muitas vezes a filha vai buscar no companheiro o pai, ela vai querer repetir o pai, ela vai buscar o pai. E por outro lado, em relações que não foram boas, o que a gente vê estatisticamente muito no Brasil, né? Quantos lares são comandados somente por mulheres e seus filhos? Então, pelo olhar sistêmico, é a mãe quem abre o caminho para o pai. É a mãe que permite, porque a mãe é a primeira relação, é o primeiro amor, porque ela foi gestada dentro daquela barriga, né? Então, o caminho de permissão ao pai passa pela mãe. O movimento, novamente citando Bert Hellinger, ele fala: o movimento do progresso vai da mãe para o pai. E a partir dali, do pai para o filho, e o filho está pronto para ir para o mundo. Mas muitas vezes o que acontece? A mãe, ela mistura questões pessoais dela com, com aquele homem, esquecendo que ele é o pai da criança. E quanto mais ela critica, julga, desqualifica, internamente aquela criança, ela começa a criar uma lealdade a esse pai. É um movimento inconsciente. E o que a gente vê? Muitas vezes esse filho vai repetir o comportamento do pai. Se a mãe sempre coloca o pai como um homem enfraquecido, muitas vezes esse filho terá o seu masculino enfraquecido também. E a gente vê muitas questões dos homens com adição, por exemplo, de bebida, com agressividade. Não que isso não ocorra nas mulheres, mas hoje estamos falando do pai. E muitas vezes o filho vai repetir e vai repetir de uma mesma forma. Então, quando esse pai não está internalizado dentro do filho, a gente percebe que vai faltar para ele perseverança, a força de concluir os projetos. E quantas vezes nós percebemos o mesmo padrão de comportamento? Mas sim, é possível reverter isso. A gente, Uhum. sobretudo, tem que olhar para a força da vida. A vida veio através daquele homem e daquela mulher. Então, o nosso convite para esse Dia dos Pais é que, se você veio de um pai regulado, de uma relação estável, de um pai amoroso, afetivo, tome isso internamente cada vez mais. Mas se foi uma relação mais difícil, mais complicada, é possível você começar a olhar e perceber que aquele pai um dia foi uma criança. Ele também teve um pai, um avô. Foi como disse a Adriana ali no começo. Como foi a infância do seu pai? Como foi o meio onde ele viveu, a família? Como era esse avô? Então, a gente tem que ampliar um pouco o nosso olhar com mais amorosidade. E muitas vezes é necessário afastar-se mesmo fisicamente. Mas isso não importa. O que importa é você perceber a força da vida que tem aí, né, Adriana? E em caso de pais que foram muito destrutivos ou que foram completamente ausentes, pais que abandonaram, às vezes a pessoa nem conhece quem foi o pai, né? No Brasil, isso a gente tem uma porcentagem elevada de pessoas que viveram isso. Então, é necessário para você poder um dia incluir essa força da vida que você recebeu, e isso ser uma força dentro de você, fazer um trabalho para que você possa diluir, ressignificar, tratar todos os traumas, todas as dores, as feridas que você tem com essa figura do pai.
para depois você poder se diferenciar e poder tomar essa força. E isso é feito em camadas, porque às vezes são processos que precisam ser com muito cuidado para desenvolver, inclusive, uma capacidade de você poder ir para o mundo e ter a sua ação e ter a sua resiliência na vida, tomar os seus propósitos de vida e você poder ter uma, um objetivo de vida que você se realize. E isso, às vezes, precisa ser um trabalho terapêutico bem profundo para você poder fazer esse resgate. E sempre como um processo. Porque, Sim. como disse a Adriana, por camadas, como um processo. Porque muitas vezes apenas uma sessão não é possível. A gente tem que Uhum. acessar um lugar lá no fundo. E o método que nós duas trabalhamos, que é o Nexo Renascer Sistêmico, é um trabalho muito transformador, porque a gente vai trabalhando as questões como um processo, com sessões espaçadas, para que cada paciente consiga acessar, ao mesmo tempo se liberar e ficar com o que é bom. Sim. E deixar as questões, conseguir se liberar de pesos que carregamos, que são tão desnecessários. É muito, assim, é uma grande alegria a gente poder acompanhar esses processos de transformação, onde a pessoa vai saindo desse vazio ou de tantas restrições internas para a vida e vai podendo tomar essa vida. Então, a gente quer deixar também assim um parabéns para todos os pais que estão nesse processo de crescimento. E hoje a gente tem assim tantos pais com tão mais consciência que estão fazendo processos lindíssimos de autorregulação, de responsabilidade com esse processo de educar um filho e de levar esse filho para o mundo, né? Então, nossos parabéns para todos os pais. Exatamente, e a gente percebe isso, essa mudança de comportamento nas novas gerações, uma mudança maravilhosa dos pais assumindo literalmente o seu papel de pai. Isso é uma grande força para os filhos, uma grande força. Mas, sobretudo, é importante a gente sempre ter essa conexão com essa grande força que é a vida, porque a vida chegou para cada um de nós através daquele homem e daquela mulher. Então, isso teve muita força. E a mãe, sobretudo, disse sim para nós, apesar de todas as dificuldades que ela pode ter vivido. Então, é isso, a gente gostaria de deixar a todos os pais, um, assim, de forma muito amorosa, que seu dia seja bem comemorado, e aos nossos pais, né, Adriana, que nos deixaram essa força de ir para o mundo e estamos aqui, sobretudo, para quem teve dificuldades com seu pai, é possível a gente mudar, transformar, tomar essa força. Sim, e nós estaremos enviando no nosso Instagram como será o nosso encontro lá na última quinta-feira do próximo mês, com o próximo tema. Estamos fazendo umas reorganizações técnicas e vamos divulgar lá no Instagram. E a gente conta com vocês para divulgarem esse vídeo sobre aí o Dia dos Pais e sobre esse valor dos pais. Repassem para outras pessoas para que a informação possa circular. É isso aí. Um Muito grande beijo. obrigada e vamos curtir os nossos pais. Sim.